E olha, gente, falando em carnaval, chegando o carnaval e a pergunta que não quer calar. Afinal, carnaval é feriado ou não? Você sabe me responder isso? Pensa aí rapidamente, você que está em casa. É feriado? Será que ganha dobrado? Será que é 100%, hein, minha filha? Será? Vamos saber agora se você que vai trabalhar no carnaval vai receber dobrado ou não. Porque muita gente fica na dúvida, né? Será que eu bato o cartão ou não bato? Vai ter hora extra? Eu vou chamar agora o Douglas França, que ele está com essa resposta na ponta da língua. É ou não é feriado aqui em Alagoas? Douglas? Bia, essa é uma dúvida que muita gente tem e a resposta não é a que muita gente quer ouvir. Não, não é feriado e não sou eu que estou dizendo, quem diz é a lei. Eu estou aqui com o doutor Henrique Messias, que é advogado trabalhista, que vai falar exatamente sobre isso agora. Doutor Henrique, bem-vindo, boa noite para o senhor. Muita gente em casa, né, tem essa dúvida se é feriado, se não é, se ganha dobrado, se não ganha. A Bia até falou se bate ponto, se não bate. Enfim, não é feriado, né? Boa noite, Douglas. Boa noite, Bia, os amigos que nos acompanham através da TV Pajuçara. É isso, Douglas, não é feriado. A lei trabalhista, ela traz os feriados que são válidos para o trabalhador da iniciativa privada, do empregado seletista. São os feriados nacionais, estaduais e municipais. E o carnaval não é feriado nacional, não é feriado estadual, não é feriado municipal. Então, a princípio, os trabalhadores, se as empresas forem funcionar nos dias do carnaval, devem prestar os seus serviços normalmente. E por que muita gente acha que é feriado? Porque é muito cultural, né, Douglas? A gente tem uma festa cultural aqui no nosso Nordeste, né? As pessoas gostam de brincar o carnaval, de curtir o carnaval, de ter aquela folga no carnaval. E é muito comum que as empresas concedam essas folgas. As empresas podem, por exemplo, né, ajustar com o trabalhador para compensar o carnaval em um outro feriado, para eventualmente, se tem um banco de horas, compensar as horas extras. Mas feriado não é. Então, é sempre uma alternativa esse acordo entre a empresa e o trabalhador. Ou seja, a empresa não é obrigada a dar folga ali para o funcionário, porque não é feriado, mas é possível chegar ali num consenso, num acordo, no meio do caminho, para ficar bom, tanto para o trabalhador quanto também para o empresário, né? Sim, sim, o bom senso é sempre importante. Então, se possível, em algumas atividades econômicas que a gente não vai ter muito movimento no comércio, por exemplo, né, durante o carnaval, é possível e é interessante que as empresas façam esse acordo. Mas obrigação elas não têm, Douglas, porque, como eu disse, não é feriado. Consequentemente, só para a gente deixar claro, nada de hora extra, nada de ganhar dobrado? Não existe hora extra, não existe o pagamento em dobro e, além disso, o trabalhador, se a empresa vai funcionar no carnaval, ele tem a obrigação de comparecer. Se ele não comparece, ele terá aquele dia descontado, ele pode ter descontado também o repouso semanal daquela semana, ele pode até ser advertido ou suspenso e, na pior das hipóteses, se ele já tem um histórico, Douglas, de outras punições por faltas injustificadas, ele pode até ser demitido por justa causa. Era isso que eu ia perguntar ao senhor agora, né? Qual caso, assim, a pessoa pode ser demitida? Isso. Uma única falta não justifica a rescisão do contrato por justa causa, a demissão do trabalhador por justa causa. No entanto, se já existe um histórico de punições por outras faltas, se essa falta acontecer no carnaval, ele pode sim ser demitido por justa causa. E tem um ponto facultativo nesse período, mas só vale para os órgãos públicos. Né? Isso é muito comum a gente ter pontos facultativos no município, estado, até União, mas o ponto facultativo ele só é válido para os servidores públicos. Não é o caso dos empregados e dos seletistas. Certo. E qual a dúvida que muitos empresários também têm durante esse período? É muito comum também os empresários terem essa dúvida se é feriado ou não, mas a gente esclarece para os empresários e para os empregados que não é feriado. Se for possível conceder a folga, é importante, porque o bom senso é sempre importante. Mas se a empresa vai funcionar, o empregado pode sim, o empregador, o empresário pode sim exigir a presença do empregado e o empregado tem que trabalhar normalmente. E até ter um diálogo, uma conversa para montar um cronograma, né? De repente fazer, quem trabalha por escala também, né? Ter essa possibilidade de saber com antecedência se vai folgar, se não vai, para poder se programar. Sim, é sempre importante. Esse ano a gente tem muitos feriados, né? Muitos feriadões, inclusive, então é possível fazer já essa compensação, fazer esse ajuste. Os empresários precisam fazer isso até no começo do ano e fazer esse acordo com o trabalhador para que fique bom para todo mundo. Certo. E para quem vai curtir o carnaval e não recebeu, não teve autorização aí para folgar, qual é a recomendação, quanto o senhor especialista, advogado trabalhista, daria para essa pessoa? Douglas, carnaval não é feriado. Então, se a empresa vai funcionar, você, trabalhador, precisa prestar os seus serviços, né, de uma forma como se fosse outro dia de trabalho. Se eventualmente você falta,
você pode ser punido, pode até ter o contrato rescindido por justa causa, como a gente já falou, e é muito comum, infelizmente, aparecerem muitos atestados nesse período do carnaval, porque a empresa está funcionando, mas o trabalhador, né, ele não quer prestar o seu serviço, e se ele não puder, porque ele está doente, não tem problema, mas se ele não quiser ele apresentar um atestado, ele pode ter um outro problema ainda maior, ele também pode ser demitido por justa causa pelo atestado não refletir a realidade. E como o empresário pode avaliar esse atestado? Nessas situações, é comum também os empresários checarem esse atestado, né, se eventualmente aquelas informações estão corretas. A gente tem muito atestado rasurado, com datas rasuradas, com dias rasurados, e isso pode levar à justa causa de imediato. Ou seja, doutor, é fazer prevalecer aí o bom senso, né, a responsabilidade, e se for ter que trabalhar, trabalha e deixa para curtir um pouco depois. Sim, porque a ressaca do carnaval pode ser muito maior do que só alguns dias. Ok, conversamos agora com o advogado trabalhista Henrique Messias. É isso, nem tudo que é tradição vira feriado, então é bom se certificar se você teve aquela autorização aí para folgar, para curtir, para não terminar como o doutor acabou de falar agora, né? A alegria do carnaval, né? O pós-carnaval, a ressaca do carnaval, não resultar aí no estresse bem maior, né? Numa grande dor de cabeça ou, quem sabe, numa demissão aí por justa causa, né, Bia? É importante o bom senso dos dois lados, né? Do empregador e também do trabalhador, né? Do funcionário. Obrigada, doutor Henrique Messias. Deixando bem claro para todo mundo, o carnaval não é feriado nacional. E aqui em Alagoas, o governo decretou o ponto facultativo até a próxima quarta-feira.